Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desta segunda-feira, da segunda semana da Quaresma, nos propõe, nesse período quaresmal, uma revisão de vida. O Evangelho em si traz uma excelente contribuição nesse processo de conversão. Lucas pede que sejamos misericordiosos porque Deus é misericordioso conosco. Quando humildemente nos colocamos diante dele com todas as nossas faltas e pecados. Então, por que temos tanta dificuldade para perdoar os nossos semelhantes? Com certeza, a dificuldade em perdoar é porque há escassez de misericórdia no nosso coração. Somos carentes de misericórdia. Não somos misericordiosos como Deus quer que o sejamos. Muitas vezes gostamos de julgar os outros e nos esconder atrás desses julgamentos. Somos incoerentes, queremos sempre o perdão de Deus, mas não nos esforçamos para perdoar os nossos devedores. Todavia, se quisermos de Deus a misericórdia, também devemos ser uns para com os outros misericordiosos. É o que propõe o Evangelho deste dia. É uma proposta para que de Deus alcancemos o perdão. O caminho se chama também perdoar os nossos irmãos. E o Senhor nos diz mais por meio do Evangelho. Se não quisermos ser julgados por Deus e pelos outros, também não devemos fazer julgamentos. Quem julga seu próximo se coloca num patamar diferente do seu, como juiz. E às vezes que nós nos colocamos como juízes dos outros, o nosso julgamento, o nosso juízo é tendencioso, porque nós olhamos as pessoas por aquilo que elas fazem, e as pessoas não são puramente o que fazem. Deus nos olha a partir da profundidade. Os homens veem os fatos que os homens realizam, que os semelhantes realizam, mas Deus que conhece o nosso coração, Ele conhece a profundeza do nosso coração, o julgamento dele não é de aparência, não é por o que fez de certo ou de errado, ele é julgamento mais profundo, porque conhece o nosso interior. Assim, amados e queridos irmãos, nossos erros e pecados podem ser até diferentes dos outros, mas nenhum de nós está isentos de erros e falhas, a ponto de julgar os outros como se não tivéssemos pecado. É muito cômodo, é muito confortável se esquivar de olhar para dentro de si e não enxergar os próprios erros, apontando assim os erros dos outros, os erros alheios. Se não for para ajudar os outros a se tornarem melhor, não devemos julgá-los. Não devemos tecer comentários, que às vezes comentários maldosos, malvados e maliciosos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, nos diz o Evangelho de hoje. Essas são as máximas de Jesus para o nosso processo de conversão nessa Quaresma.
É o pedido e é o convite que a liturgia hoje quer nos fazer. Não apenas que nos convertemos, mas que nos ajudemos nesse processo de conversão. Não é nossa responsabilidade julgar nem condenar. A nossa missão é ajudar o outro a se encontrar. Não apenas sair como juízes, porque não foi esta a missão que o Senhor nos concedeu. Perdoai e vos será perdoado. É a proposta evangélica, é a exigência de Jesus para a nossa vida. Quando rezamos o Pai Nosso, a gente reza, faz um pedido ao Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que é assim que nós agimos? Será que isso que pedimos de Deus, o perdão, é aquilo que nós oferecemos quando o nosso irmão falha conosco? Jesus hoje quer nos pedir nesta quaresma, e mais ainda nesta segunda-feira da segunda semana da quaresma. O Senhor está nos pedindo para fazermos uma experiência do seu amor, da sua misericórdia. Que cada um de nós se coloque nessa missão de olhar para Jesus, como ele agia, e que este olhar, esse olhar direcionado a Jesus misericordioso, esse olhar direcionado a Jesus compassivo, esse olhar direcionado a Jesus que tem misericórdia dos nossos pecados, nos inspire e nos coloque também diante uns com os outros nesta mesma missão, de não condenar, não julgar, porque, como disse o Evangelho, uma boa medida será colocada em vosso colo. Com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Que a divina misericórdia do Senhor venha ao nosso alcance. Que o amor do nosso Deus misericordioso nos perdoe e nos conceda também a graça de uns perdoar aos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.